Estamos vivendo para nós mesmos ou para sermos vistos? O espelho social na cultura do narcisismo. Quantas vezes você já se pegou preocupado não com o que realmente sente, mas com a imagem que está projetando para os outros? Vivemos em uma era onde parecer se tornou mais importante do que ser. Mas o que isso revela sobre nós, enquanto sociedade? É exatamente essa pergunta que Christopher Lasch levanta em sua obra marcante, A Cultura do Narcisismo. A vida americana em uma era de expectativas. Lasch observa que, ao longo do século XX, a sociedade americana passou por uma transformação profunda. O indivíduo deixou de buscar transcendência, dever moral ou projetos coletivos duradouros e passou a viver em função da própria imagem. O narcisismo, no diagnóstico de Lasch, não é apenas uma característica individual patológica, mas um traço cultural dominante. Trata-se de uma cultura onde o mundo se tornou um gigantesco espelho, refletindo nossos medos e desejos, e onde cada pessoa vive em função da aprovação alheia. O narcisista descrito por Lasch não é simplesmente alguém vaidoso. Ele é um indivíduo profundamente ansioso, incapaz de encontrar segurança interior. Busca incessantemente reconhecimento externo para validar sua própria existência. Mas, paradoxalmente, nunca se sente satisfeito. Ele teme intimidade verdadeira, foge do compromisso duradouro e evita confrontar sua própria finitude. No mundo contemporâneo, esse quadro descrito por Lasch parece ter se exacerbado. As redes sociais transformaram cada um de nós em gestores da própria imagem. Vivemos para acumular curtidas, seguidores, aprovação. A felicidade é medida em visualizações. O sucesso é associado ao brilho da celebridade. Não importa quão superficial seja. O que importa não é quem somos, mas como parecemos ser. Essa dinâmica cria indivíduos profundamente inseguros, sempre em busca de algo externo que preencha o vazio interno. Lasch já enxergava nos anos 1970 aquilo que hoje se tornou norma: a vida transformada em espetáculo, o consumo como anestesia da insatisfação, a substituição da realização pessoal pela performance social. A pergunta fundamental permanece: estamos construindo nossas vidas com base em valores reais ou apenas moldando-nos ao reflexo que a sociedade espera? Até que ponto nossa identidade depende da aprovação dos outros? E será que, ao vivermos para sermos vistos, não estamos, na verdade, nos afastando de nós mesmos? O ser humano é, por natureza, um ser social. Desde tempos antigos, buscamos pertencimento, laços de solidariedade, vínculos que nos conectem a algo maior do que nós mesmos. Família, vizinhança, tradições, comunidades. Mas o que acontece quando esses laços se enfraquecem? Quando o indivíduo passa a viver centrado apenas em si mesmo, sem sentir obrigação real para com o outro. Christopher Lasch dedicou grande parte de sua análise em A Cultura do Narcisismo a investigar exatamente isso. Para ele, a modernidade americana testemunhou uma dissolução progressiva da vida comunitária. As instituições que antes garantiam estabilidade, família, igreja, escolas locais, comunidades de bairro, foram lentamente sendo corroídas, substituídas por uma cultura voltada ao indivíduo, ao sucesso pessoal e à autoimagem. Esse esvaziamento da vida comum gera um efeito colateral profundo: o isolamento existencial. Quando os vínculos sociais se fragilizam, as pessoas deixam de enxergar no outro uma continuidade de si mesmas. Em vez de solidariedade, surge a competição. Em vez de responsabilidade mútua, prevalece o cálculo individualista. Cada um por si, em uma sociedade que valoriza a autonomia acima de tudo, mas oferece pouco suporte emocional ou moral. No mundo atual, essa tendência só se intensificou. O individualismo digitalizado das redes sociais cria a ilusão de conexão, mas, na prática, aprofunda o isolamento. Cada pessoa é uma marca tentando se promover.
as comunidades físicas são substituídas por bolhas virtuais. A política se transforma em espetáculo, e o engajamento social perde substância, tornando-se superficial e volátil. Lasch argumentava que, quando perdemos a vida comum, perdemos também uma parte essencial da nossa humanidade. Sem comunidade, o indivíduo fica solto, sem raízes, sem referência sólida para sua identidade. Não há mais um sentido compartilhado, nem obrigações duradouras para com o outro. Restam apenas relações utilitárias e transacionais, tão efêmeras quanto descartáveis. A questão que ele levanta ressoa fortemente hoje. Podemos viver plenamente como indivíduos autônomos, sem uma comunidade sólida que nos sustente? Ou será que, ao dissolvermos os laços comunitários, estamos condenados a uma existência marcada pela insegurança, pelo vazio e pela constante busca de validação externa? Por que consumimos tanto? Por quê? Mesmo quando temos nossas necessidades básicas atendidas, sentimos uma compulsão incessante por mais bens, mais experiências, mais reconhecimento. Lasch argumenta que essa obsessão não é apenas uma característica econômica ou um produto do capitalismo, mas um sintoma cultural mais profundo. O consumo se tornou uma tentativa de preencher o vazio existencial criado pelo narcisismo. Em A Cultura do Narcisismo, Lasch identifica como a sociedade americana do século XX passou a tratar o consumo não apenas como uma atividade material, mas como uma forma de terapia. Compramos para anestesiar a angústia da existência. O indivíduo narcísico, fragilizado por sua dependência da aprovação externa, constantemente busca novas mercadorias, experiências e imagens para manter sua autoestima em níveis aceitáveis. O consumo, no entanto, não é neutro. Ele promete felicidade, mas entrega insatisfação crônica. A lógica da publicidade é construída para alimentar a insegurança. Faz-nos sentir que estamos sempre em falta, que precisamos de algo mais para sermos completos. Somos incentivados a desejar aquilo que não temos, e uma vez que obtemos, logo somos impelidos a desejar novamente. Um ciclo interminável. O fenômeno identificado por Lasch se expandiu de forma brutal no mundo atual. O advento das redes sociais e do marketing digital fez com que cada aspecto da vida fosse transformado em mercadoria. Até nossas emoções, opiniões e imagens pessoais passaram a ser produtos a serem vendidos e consumidos. Influencers, tendências, estilos de vida, tudo é matéria-prima para alimentar o desejo incessante por reconhecimento e aceitação. Mas Lasch alerta: esse consumo desenfreado não cura a angústia. Pelo contrário, ele a aprofunda. Ao substituir vínculos duradouros e projetos coletivos pelo consumo, criamos uma sociedade de desejos voláteis e relações efêmeras, onde o sentido da vida é continuamente adiado para a próxima compra, a próxima tendência, a próxima aprovação. A pergunta que ele nos propõe permanece: podemos encontrar realização real em uma cultura onde tudo é tratado como mercadoria? Ou será que, ao transformar o consumo em substituto para nossos vazios emocionais, estamos condenados a uma insatisfação perpétua, incapazes de estabelecer um sentido mais profundo para nossa existência? O que acontece quando uma sociedade abandona deliberadamente seu passado? Quando tradições, valores herdados e referências históricas são tratados como obstáculos, ao invés de fontes de identidade e sentido? Christopher Lasch vê essa ruptura como um dos sintomas mais preocupantes da cultura do narcisismo. Em A Cultura do Narcisismo, Lasch observa como, a partir do século XX, a sociedade americana passou a cultivar uma desconfiança profunda em relação à tradição. Tudo o que remetia ao passado, família, instituições, costumes, era visto como repressivo, antiquado, limitador da liberdade individual. O presente passou a ser exaltado como tempo absoluto, e o futuro
algo incerto demais para merecer consideração. Essa rejeição das raízes culturais, segundo Lasch, não libertou o indivíduo. Pelo contrário, o deixou desamparado. Sem um passado que forneça continuidade, pertencimento e valores compartilhados, cada pessoa se vê forçada a reinventar sua identidade do zero, num esforço constante e exaustivo de autoafirmação. Ao invés de liberdade genuína, o resultado foi ansiedade, superficialidade e isolamento. No mundo contemporâneo, esse diagnóstico soa quase profético. Vivemos uma era que celebra o novo, a qualquer custo. A tradição é frequentemente descartada como opressiva ou irrelevante. Movimentos sociais e culturais rejeitam narrativas herdadas, enquanto o mercado dita que tudo, de valores morais a relacionamentos, pode e deve ser substituído. Mas o que perdemos quando eliminamos o passado? Para Lasch, perdemos a vida comum, o senso de continuidade, a capacidade de nos enxergar como parte de uma história maior. Sem memória, resta apenas o presente imediato, volátil e fragmentado. E isso alimenta ainda mais o narcisismo. O indivíduo sem passado se torna ainda mais dependente da imagem que projeta no agora, sem raízes para sustentá-lo. Lasch não propõe um retorno acrítico ao passado. Ele reconhece que tradições podem ser opressivas e precisam ser questionadas, mas alerta que, ao abandonar completamente as referências históricas, trocamos uma prisão por outra, a prisão do vazio, da falta de pertencimento, da identidade líquida. A pergunta que ele nos deixa é fundamental. É possível viver plenamente sem um passado que nos oriente? Ou será que, ao rejeitarmos nossas raízes culturais, estamos condenando a nós mesmos a uma existência instável, desprovida de sentido duradouro? Em uma sociedade que abandona tradições religiosas e coletivas, surge uma nova forma de busca por sentido: a terapia do self. Christopher Lasch identifica esse fenômeno como central na cultura do narcisismo. Não se trata mais de salvação espiritual ou de construção de uma vida em comunidade, mas de alívio psicológico imediato, voltado para a satisfação individual e o bem-estar emocional. Lasch argumenta que, com o declínio das grandes narrativas, sejam elas religiosas, políticas ou comunitárias, o espaço deixado vazio foi preenchido pela indústria terapêutica. Não mais orientada por ideais transcendentes, a cultura contemporânea passa a girar em torno do indivíduo e de suas emoções. O terapeuta substitui o sacerdote e o consultório psicológico toma o lugar do confessionário. Mas essa nova religião tem uma peculiaridade. Ao contrário da tradição religiosa, que convida o indivíduo a submeter-se a algo maior, uma comunidade, uma moral, um Deus, a terapia pós-freudiana, segundo Lasch, reforça a centralidade do self. Seu foco não é encorajar sacrifício, responsabilidade coletiva ou dever moral, mas garantir que o indivíduo se sinta confortável consigo mesmo, aliviando suas ansiedades, mesmo que isso signifique ignorar obrigações externas. No mundo atual, esse culto ao self é visível em todos os cantos. Autoajuda, coaching, espiritualidades personalizadas e práticas voltadas para o autoconhecimento muitas vezes se apresentam como soluções para a angústia moderna. A busca não é por transformação social ou compromisso comunitário, mas por autossatisfação e bem-estar imediato. Lasch critica duramente essa tendência. Para ele, ela representa uma forma de fuga, uma maneira de evitar o peso da responsabilidade histórica, política e social. Ao invés de encarar as crises coletivas, refugiamo-nos em soluções individuais, terapêuticas, que prometem paz interior, mas deixam intactas as estruturas que alimentam o vazio e a ansiedade. A pergunta que ele nos propõe é contundente. Será que podemos encontrar sentido apenas olhando para dentro de nós mesmos, sem compromisso com algo maior? Ou será que, ao transformar a terapia em nova religião,
Trocamos a possibilidade de transcendência por uma cultura do alívio imediato, cada vez mais isolada e superficial. Vivemos em um mundo onde a imagem parece ter mais importância do que a realidade. O que importa não é tanto o que somos, mas como parecemos ser. Christopher Lasch, ao analisar a cultura do narcisismo, percebeu muito antes das redes sociais que estávamos caminhando para uma sociedade onde a aparência tomaria o lugar da substância. Em A Cultura do Narcisismo, Lasch mostra como a busca incessante por reconhecimento externo levou ao surgimento de uma sociedade espetacularizada. O narcisista moderno constrói sua identidade com base na maneira como é percebido pelos outros. O sucesso, a felicidade, o amor, tudo precisa ser visível, exibido, validado publicamente. A vida se transforma em um palco, onde cada um desempenha o papel que acredita ser mais admirado. Esse fenômeno não começou com as mídias digitais, mas hoje atingiu proporções gigantescas. Redes sociais como Instagram, Facebook e TikTok são o ápice da sociedade do espetáculo. Editamos nossas vidas, criamos versões idealizadas de nós mesmos, buscamos curtidas, seguidores e aprovação. Tudo é pensado para ser mostrado, desde refeições até momentos íntimos, transformando até a experiência mais pessoal em produto para consumo público. Lasch aponta que essa obsessão pela imagem tem consequências profundas. O indivíduo perde o contato com seu interior, com seus valores reais, vivendo em função do olhar do outro. A necessidade de aprovação constante gera insegurança crônica. Nada parece suficiente, porque a validação exterior nunca preenche verdadeiramente o vazio interior. Além disso, a superficialidade torna-se norma. Relações humanas se reduzem a interações breves e performáticas. O discurso público é dominado por slogans, aparências e manipulação midiática, enquanto os problemas profundos da sociedade, desigualdade, alienação, desintegração comunitária, são encobertos pelo brilho das imagens cuidadosamente produzidas. A reflexão proposta por Lasch é atual e urgente. Estamos preparados para sair desse ciclo de exibição constante, onde a vida é vivida para ser vista? Ou nos tornamos tão dependentes do espetáculo que já não sabemos mais quem somos sem o olhar validante do outro? Desde a ascensão do liberalismo, o individualismo tem sido celebrado como um dos pilares da sociedade ocidental. A autonomia pessoal, a liberdade de escolha, a busca pela realização própria, tudo isso parece representar conquistas inquestionáveis. No entanto, Christopher Lasch nos convida a perguntar: o que acontece quando esse individualismo se torna absoluto, sem freios nem vínculos sólidos? Em A Cultura do Narcisismo, Lasch identifica que o individualismo do século XX já não é aquele do cidadão independente, autônomo e responsável que o liberalismo clássico idealizava. Ao contrário, ele evoluiu para um tipo frágil e inseguro de individualismo, onde o sujeito está cada vez mais isolado, ansioso e dependente da aprovação alheia. O narcisista moderno, longe de ser um ser forte e autossuficiente, é alguém vulnerável, que teme profundamente o abandono e a insignificância. Essa fragilidade tem raízes claras. À medida que laços comunitários, familiares e religiosos foram se desfazendo, o indivíduo ficou sem amarras externas. Sem pertencer a uma tradição, a um grupo estável ou a um ideal coletivo, resta-lhe apenas si mesmo, e a tarefa esmagadora de dar sentido à própria existência sozinho. A sociedade contemporânea exacerba esse fenômeno. Cada vez mais, somos incentivados a buscar independência total, afetiva, econômica, identitária. Mas, paradoxalmente, isso não nos fortalece. Sentimos-nos cada vez mais solitários, desconfiados, carentes de vínculos profundos. Somos ensinados a desconfiar do compromisso, da obrigação mútua, do dever para com o outro
E, no entanto, ansiamos desesperadamente por conexão. Lasch vê essa solidão como um dos sintomas mais graves da cultura do narcisismo. O indivíduo vive cercado de pessoas, mas incapaz de estabelecer relações duradouras. Ele teme tanto ser dominado quanto ser abandonado. Seus relacionamentos são permeados pela superficialidade e pelo cálculo, jamais pela entrega genuína. A pergunta que ele nos propõe ressoa com intensidade. O individualismo extremo nos libertou ou nos deixou mais frágeis e solitários do que nunca? Como podemos reconstruir vínculos que nos permitam ser verdadeiramente humanos, sem cair no isolamento ou na competição constante? Depois de traçar um diagnóstico tão incisivo da sociedade americana e, por extensão, da cultura ocidental, Christopher Lasch nos deixa diante de uma pergunta crucial. Há esperança para superar a cultura do narcisismo? Ou estamos condenados a viver em um ciclo interminável de busca por aprovação, consumo desenfreado e fragilidade emocional? Lasch não oferece respostas fáceis. Ele é cético em relação a soluções simplistas, tanto da esquerda progressista quanto do conservadorismo nostálgico. No entanto, ele aponta para algo essencial: a necessidade urgente de reconstruir formas de vida comum que resgatem um senso de responsabilidade, compromisso e pertencimento. O caminho para sair do narcisismo, segundo Lasch, passa por redescobrir valores que foram sendo corroídos ao longo do século XX. Valores como dever, lealdade, autolimitação e solidariedade. Isso não significa retornar a um passado idealizado ou aceitar estruturas opressivas, mas sim reconhecer que não há verdadeira liberdade sem vínculos duradouros. O indivíduo só pode florescer plenamente quando enraizado em comunidades que forneçam estabilidade e sentido. No mundo contemporâneo, isso representa um desafio imenso. Vivemos em uma era marcada por liquidez extrema, onde tudo é transitório. Empregos, relacionamentos, identidades. As redes sociais e o mercado alimentam essa fluidez, incentivando a ideia de que tudo pode ser descartado e substituído. Mas Lasch nos alerta que essa liberdade aparente cobra um preço alto: alienação, solidão e insatisfação crônica. Reverter esse quadro exige mais do que mudanças individuais. Exige um esforço coletivo para reconstruir laços comunitários, valorizar o bem comum e resgatar instituições que cultivem compromisso e responsabilidade mútua. Exige também um rompimento com a lógica do consumo, como solução para o vazio existencial, substituindo-o por relações mais profundas e significativas. Lasch encerra seu diagnóstico sem ilusões. O narcisismo não é apenas uma patologia individual, mas um reflexo estrutural de uma cultura que perdeu o sentido de algo maior do que o self. A tarefa que ele nos propõe é difícil, mas necessária: recuperar, em meio à fragmentação contemporânea, uma vida comum onde a preocupação com o outro e o compromisso com o coletivo sejam centrais. A pergunta final que ele nos deixa permanece aberta. Seremos capazes de reconstruir uma cultura baseada em vínculos sólidos e responsabilidade mútua? Ou continuaremos presos à lógica do narcisismo, perpetuando uma existência vazia e solitária?